Olá a todos, espero que estejam bem, os amigos, irmãos, em especial irmãos maçons Prince Hall. Para quem não conhece, meu nome é Alexandre Arantes, grão-mestre da grande loja Prince Hall São Paulo, National Compact Prince Hall Region. Hoje nós daremos uma pequena pausa na apresentação do artigo que estamos fazendo aí nas últimas semanas sobre maçonaria, Prince Hall maçonaria e genealogia. Isso em razão de fazermos aí relembrarmos do dia 6 de março, né, que é a data na qual comemoramos a iniciação de Prince Hall mais 14 irmãos em 1775. No dia 6 de março de 1775, né, a maçonaria Prince Hall ela dá início. Então, lembrando, Prince Hall ele foi iniciado através da loja 441, que era anexa ao regimento irlandês. Essa loja ela era subordinada à grande loja da Irlanda. À época, os Estados Unidos ele era uma colônia britânica e, em razão disso, existiam várias lojas militares em território americano. E em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, existia esse regimento, é o Regimento de Infantaria Leve número 441, e a ele era anexa uma loja, né, uma loja maçônica. É muito comum isso no sistema americano e no sistema britânico à época, você ter destacamentos, batalhões, etc., do exército e lojas maçônicas acopladas a elas, a esses regimentos, a esses batalhões. E Prince Hall ele é iniciado, né, junto com esses 14 irmãos, lembrando que eles fizeram tentativas anteriores de serem iniciados nas lojas coloniais, e as lojas coloniais não permitiram que isso acontecesse em razão do racismo. Então, eram ex-escravizados ou libertos, e acima de tudo, né, descendentes de africanos, e na, 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 na ação, né, dessas lojas coloniais era, na verdade, a inação, né, de permitir a iniciação de negros. E acabou sendo feita essa iniciação através da loja 441. No entanto, eles tinham permissão somente para fazer reuniões, mas não tinham permissão para iniciar outros irmãos. E também a eles foi dado permissão somente para que procedesse com os funerais, né, de maçons, membros da loja. Há uma controvérsia, né, qual número seria dessa loja, né? Então, alguns historiadores dizem que essa loja deveria ser chamada Loja Africana número 1, né? Então, é um ponto não é exatamente polêmico, mas é um ponto às vezes, de discussões dentro dos grupos de debate sobre a formação da maçonaria Prince Hall e, em especial, qual seria a numeração. Mas, no final, isso não é muito relevante. Tempos depois, esse regimento, regimento 441, né, a loja, melhor dizendo, o regimento ele sai da região de Boston, né, ele é deslocado da região de Boston, e, consequentemente, essa loja, a 441 também, né, vai junto com esse regimento, e a loja africana número 1, né, ela fica acéfala, né? E para resolver esse problema, em 1784, o Prince Hall ele manda uma carta para a grande loja na Inglaterra solicitando a concessão de uma carta constitutiva para que a loja funcionasse com plenos poderes. E 3 anos depois, chega esta carta com esta permissão, e aí a partir daí a loja africana número 459, ela fica subordinada à grande loja da Inglaterra, à época grande loja da Inglaterra, ok? Então ela é anterior à formação, à cisão, né, da grande loja, né, da Inglaterra, surgindo a grande controvérsia entre antigos e modernos. Um parênteses, essa loja africana 459, né, ela ainda está sob a égide da visão da loja conhecida depois como Loja dos Antigos.
Esse é um tema que depois, num outro vídeo, a gente vai falar exatamente o que implicação isso teve, em particular para a grande loja nacional. Bom, Prince Hall morre em 1807, mas nesse período, a loja africana número 459, ela acaba criando outras lojas, né? Não só criando outras lojas, mas como regularizando lojas compostas por negros que receberam a iniciação de forma irregular por maçons brancos que vendiam, na verdade, essas iniciações, dizendo que tinham legitimidade para iniciar. E depois foi comprovada, na verdade, que eram permissões fraudulentas. E aí a loja africana também regularizou outras lojas em todos os Estados Unidos, de maneira a tornar também como partícipes desse modelo de loja compostas por negros. Em 1807 morre o Prince Hall, né? E nesse período de 1807 até 1810, a gente vê na formação, né, de outras lojas a constituição de uma grande loja que foi chamada de Grande Loja Africana, ok? E esta grande loja africana, ela ainda mantinha relações com a grande loja da Inglaterra. Mas vale destacar uma situação relativamente anterior. A despeito da formação dessa grande loja africana né, em território norte-americano, que a ideia era realmente abrigar todas essas lojas que foram formadas a partir da 459, as correspondências entre esses irmãos, né, ligados à loja africana número 459 e a grande loja da Inglaterra se perdeu. Então, de repente houve um silêncio, né, em correspondências enviadas da loja africana para a Inglaterra, e essa relação entre as lojas africanas, né, derivadas da grande loja através da loja africana número 459, né, e já depois a formação, né, da grande loja africana, acabou se perdendo. E foi aí que, em 1810, essa grande loja africana, ela se declara independente da grande loja da Inglaterra, e aí, ao mesmo tempo, meio que sequencial, o nome Grande Loja Africana passa a ser batizado para Grande Loja Prince Hall. Então, aí que surge o movimento da maçonaria, conhecida como maçonaria Prince Hall. Na verdade, esse momento se consolida, né? E foram surgindo várias, né, grandes lojas. Então, são reconhecidas duas grandes lojas na Pensilvânia, uma grande loja em Boston, que abrigavam, óbvio, né, lojas ligadas à loja africana número 459. Foi aí que, em 24 de junho de 1847, a necessidade de unificar essas grandes lojas, houve esse entendimento, né, de unificar essas grandes lojas, surge a Grande Loja Nacional, exatamente dia 24 de junho de 1847, né, na região de Boston que houve essa reunião. E aí o primeiro grão-mestre foi o irmão John T. Hilton, e a ideia era unificar não só procedimentos, né, administrativos, né, e políticos, mas também até as suas questões de procedimentos ritualísticos. Então, a partir daí, de 24 de junho de 1847, a gente tem a formação de um corpo maçônico unificado, reunindo grandes lojas de Boston, Pensilvânia, e algumas lojas, ou uma loja, há uma controvérsia se era uma loja ou eram várias lojas que eram de Nova York, abrigadas sobre a Grande Loja Nacional. Então, a partir daí que a gente tem a formação, né, da grande Loja Nacional. Então, a gente tem várias grandes lojas. Essas grandes lojas, elas cedem, né, a autoridade para um corpo nacional, e para aquele que é maçom brasileiro, o modelo
né, a partir daí, é semelhante ao GOB. Então você tem um poder central, né, e esse poder central, ele dá autoridade para poderes estaduais por ele constituídos. Então, você tinha a partir de grandes lojas estaduais, né, e essas grandes lojas estaduais eram subordinadas a um corpo nacional, né? Então, esse é o modelo, é, é o modelo da grande loja nacional que perdura até hoje. Um modelo que também lembra um pouco é justamente a Grande Loja Unida da Inglaterra. Porque a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela tem as suas grandes lojas provinciais. Inclusive, uma grande loja provincial foi estabelecida nos Estados Unidos e o próprio Prince Hall, ele foi nomeado um grão-mestre provincial, né? Então, assim, provincial vem de província. Então, a província pode ser traduzida como estado. Então, você tinha lojas numa determinada província e essas lojas, elas formavam uma grande loja provincial e essa grande loja provincial, ela era subordinada à Grande Loja Unida da Inglaterra, localizada em Londres. Então, esse é um modelo da Grande Loja Nacional e como eu comentei, ela perdura até hoje, né? Então, a Grande Loja Prince Hall São Paulo, a despeito de estar no Brasil, ela pode ser considerada como uma grande loja estadual, né? Que é subordinada à Grande Loja Nacional. Ou, se quiserem fazer a tradução para o modelo inglês, né? Aqui nós temos o Distrito Inglês. E o Distrito Inglês, ele responde à Grande Loja, Unificada de Londres. Então, o distrito aqui do Brasil, né, responde para a Grande Loja, Unida de Londres. E assim funciona mais ou menos o modelo, né, da Grande Loja Nacional. Nós temos aí um crescimento da Grande Loja Nacional durante próximos 30 anos, né? Então, essa Grande Loja Nacional, ela criou, a partir dela, grandes lojas estaduais em várias localidades dos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos e até no Canadá. Então, a maçonaria Prince Hall chega no Canadá através da administração e organização e autoridade da grande loja nacional. E durante 30 anos a gente vê a expansão e a consolidação da grande loja da maçonaria Prince Hall via ações da grande loja nacional. No entanto, disputas surgiram dentro desses movimentos de consolidação, né, e expansão. E em 1877 foi o clímax dessas divisões internas dentro da Grande Loja Nacional. A gente está falando de um período que ele acompanha a Guerra Civil Norte-Americana e dentro da mentalidade da época existia uma discussão no território americano, e essa é uma das razões da eclosão da Guerra Civil lá, sobre os limites do poder nacional unificado e os estados a ele federados, né? Então, no Sul, além da questão da escravização, que esse foi o motivo principal, né, da Guerra Civil Norte-Americana, o Sul discutia realmente quais eram os limites da sua autoridade enquanto Estado, né? Então, os estados do Sul, depois abrigados dentro dos confederados, quando colocavam na mesa a questão da escravização e os limites onde eles deveriam levar a escravização dentro dos seus territórios, dentro dos seus estados, começou a desafiar a autoridade da União. E aí, a partir daí, dessa discussão sobre a autoridade, sobre a legitimidade, os limites do poder político, né, da ação política, acabaram eclodindo na Guerra Civil Norte-Americana, que perdurou, acho que, 4, 5 anos, e matou mais ou menos 1/3 da população adulta norte-americana.
E é óbvio que esse tipo de pensamento, né, sobre o poder da autoridade nacional vis-à-vis aos poderes locais foi levado para dentro da maçonaria, principalmente dentro da maçonaria Priestly Hall. Porque nos Estados Unidos, a época da consolidação e expansão da grande loja nacional, existiam as lojas dos brancos, as lojas mainstream, que elas tinham grandes lojas locais. Então você, como hoje, né, ainda tem, você tem a grande loja, por exemplo, do Texas, dos brancos, você tem a grande loja de Wyoming também, você tem a grande loja de Idaho. E era este modelo que existia à época da formação e expansão e consolidação da grande loja nacional. Então você tinha um modelo oposto, né, dos negros, que era um poder nacional unificado, abrigados através da grande loja nacional, né, National Compact, esse já era o nome, National Compact, e as grandes lojas dos brancos que eram grandes lojas independentes em cada estado. Então nenhum estado teria o poder e autoridade, né, sobre fora da sua jurisdição. Então se a gente comparasse aqui no Brasil, uma grande loja, por exemplo, de Minas Gerais, jamais poderia constituir lojas no estado de São Paulo, porque a autoridade seria do poder maçônico constituído em São Paulo. Então esse era o modelo da loja dos brancos, e que era diferente das grandes lojas negras à época. Então, no meio dessas discussões, existia essa questão sobre a autoridade, um modelo ideal, e também, óbvio, né, sobre uma necessidade desses maçons negros serem reconhecidos pelas grandes lojas dos brancos. Existia, óbvio, né, esse tipo de entendimento, deveria haver uma necessidade de reconhecimento. E um dos impeditivos para esse reconhecimento era justamente o modelo da grande loja nacional. Além das suas disputas internas, né? A gente está falando de maçonaria, mas no entanto a gente tem interesses dentro da maçonaria. Isso daí existe até hoje, né? Então não é porque somos maçons que concordamos com tudo. Temos opiniões, né? Diversas opiniões, às vezes divergem, e às vezes a gente chega num estado de divergência tal que torna tão irreconciliável que cisões acabam acontecendo. A história da maçonaria do Brasil, ela é rica nisso. Bom, então a partir daí, né, a gente está falando de 30 anos de consolidação da grande loja nacional, e aí nos últimos desses 30 anos, talvez 20 anos depois, 25 anos depois, essas disputas elas se intensificam. Em 1877 uma grande cisão dentro da grande loja nacional. Um número significativo de grandes lojas, né, que vinham de maneira gradativa se separando da grande loja nacional, da autoridade da grande loja nacional, reivindicando, né, nos seus estados, né, o seu poder, né, que não tinha mais que responder à autoridade da grande loja nacional. Em 1877 há uma grande reunião e um número significativo de grandes lojas, de delegados, né, dessas grandes lojas reunidas, decidiram que deveriam se separar e consideraram a partir daí, separatistas, que a grande loja nacional ela se tornaria extinta. No entanto, um número menor, né, de grandes lojas permaneceu fiel ao Pacto Nacional, essa que é a tradução em inglês, né, National Compact, pode ser traduzido como Pacto Nacional, se mantiveram fiéis à grande loja nacional. E é esse momento que a gente considera, né, que há o surgimento de dois ramos dentro da maçonaria Priestly Hall, né? O ramo originário, né, chamado Priestly Hall Origin, né, a qual a grande loja Priestly Hall São Paulo ela pertence, né? E o ramo de grandes lojas independentes, chamado Priestly Hall Affiliated, né? Então a PHA, a última que eu citei, e a PHO. Então essas nomenclaturas tem que ficar muito claras aos irmãos, aos amigos, né, sobre esses dois ramos. O ramo que hoje ele é majoritário dentro da maçonaria Priestly Hall é o PHA, que é um modelo de grandes lojas independentes
cujo Estado ele tem autoridade, né, sobre somente a sua jurisdição, e acabou sendo um modelo que aderiu ao modelo das grandes lojas dos brancos, que eu citei um pouco atrás. As grandes lojas dos brancos, ou mainstream, não gosto de falar dos brancos, mas enfim, mainstream, vamos lá. Eu não gosto de falar de brancos para dar uma conotação racista, e não tem muito sentido isso, né? Maçonaria não pode ser racista, não pode ter racismo dentro da maçonaria. Mas enfim, isso é outra parte da nossa história. E aí, a partir daí, você tem esses dois modelos, um modelo minoritário, que virou a Grande Loja Nacional, e conhecido como PHO. Essa questão, ela gerou dentro da maçonaria, Percy Hall, uma grande controvérsia à época, né? E ela tem voltado aos poucos, né? E tem chegado aqui no Brasil em função justamente da Grande Loja Percy Hall São Paulo, porque colocou, né, de novo um holofote sobre essa questão, sobre o processo de cisão com o surgimento dessas grandes lojas independentes, né? Como o caso de Massachusetts, a Grande Loja de Massachusetts, ela foi a primeira grande loja, né? A base, né? Ela é de fato a primeira grande loja Percy Hall no mundo. Então ela retoma a sua autoridade, né? Então ela tinha uma autoridade dela independente, ela cede essa autoridade para a Grande Loja Nacional, e dentro dessa onda separatista ela retoma a sua autoridade, negando a influência política, né, da Grande Loja Nacional. Então a questão é a cisão, né, dessas grandes lojas, né, porque algumas grandes lojas elas surgiram a partir de cartas constitutivas originárias da Grande Loja Nacional. E tempos depois, essas lojas elas acabam promovendo a cisão. E quando você tem esse movimento, há uma grande controvérsia sobre a legitimidade sobre essa cisão, né? Porque assim, se a autoridade vem de um, e aquele que é depositário daquela autoridade, ele rompe com essa autoridade, ele tem a legitimidade maçônica ou não tem a legitimidade maçônica? É uma questão profunda, controversa e difícil de explicação, né? E isso aconteceu dentro da maçonaria Percy Hall, né? Essa grande cisão com o surgimento das grandes lojas independentes, e essas grandes lojas independentes, elas se tornam um modelo tão forte por questões políticas, por questões até de organização também, a gente tem que reconhecer isso também, né? E acabaram se tornando um modelo majoritário, e chegou para o Brasil que a existência da maçonaria Percy Hall, ela deve-se única e exclusivamente às grandes lojas independentes. Só que isso é um erro histórico, né? É um desconhecimento sobre a história da maçonaria Percy Hall, porque na verdade a autoridade inicial, o grande elemento impulsionador da maçonaria no território norte-americano deve ser a Grande Loja Nacional. No entanto, a disputa política dentro do seio da Grande Loja Nacional diminuiu o poder da do Pacto Nacional, da National Compact, e aí surgiu, né, a expansão e consolidação do modelo das grandes lojas independentes. Este movimento, né, da formação das grandes lojas independentes, e apesar dessa discussão sobre a reunião que aconteceu, a Grande Convenção 1877, para definir a existência ou não, né, a continuação ou não, melhor dizendo, da Grande Loja Nacional, não significa que a Grande Loja Nacional ela perdeu a sua legitimidade de existir. Porque, na verdade, a partir deste momento, a própria Grande Loja Nacional ela não considerou como legítima, com poder legítimos, as grandes lojas separatistas que vieram dela, que originaram dela da Grande Loja Nacional. E por óbvio, essa disputa ela permanece até hoje. O Pacto Nacional, a Grande Loja Nacional, ela não reconhece a autoridade das grandes lojas independentes, das grandes lojas PH. E, consequentemente, as grandes lojas PH não reconhecem a autoridade da grande Loja Nacional. E ainda há acusação sobre clandestinidade, sobre irregularidade. Então, assim, quem está certo, né? As lojas que se tornaram independentes, mas derivaram a sua autoridade a partir de um poder central, ou quem está certo é esse poder central
que através de um movimento separatista interno perdeu parte significativa do seu poder, mas continuou operando dentro do território norte-americano e manteve conservadas também a sua linhagem através da loja africana número 459. Então, é uma discussão que tecnicamente ela é morta, porque se olharmos tecnicamente tanto a formação das grandes lojas independentes, apesar de se tecnicamente estar quase correto, né? Mas eu digo apesar, e a gente observar isso daí com um pouco de cuidado, porque existe essa questão do componente político, e esse componente político que acabou se tornando um movimento separatista. Esse movimento separatista tornam grandes lojas independentes. Existe realmente essa discussão no núcleo sobre a sua plena legitimidade como tal. E essa formação, né, de grandes lojas independentes não deixa a legitimidade histórica da grande loja nacional. Então, assim, é um equívoco. Eu sei que há autores norte-americanos, né? Tem um irmão importante nessa discussão chamado Joshua Feliciano, que ele, de forma categórica, ele afirma que que a grande loja nacional é ilegítima, mas só que ele desconsidera, né, que uma parte significativa das grandes lojas estaduais derivaram sua autoridade a partir da grande loja nacional. Então, assim, uma discussão, um exemplo muito bobo, é como se o filho, que é comprovadamente filho de alguém, ele dissesse que, a partir do momento que ele sai de casa, porque ele tem divergências, né, com o pai, ele diz que ele não é filho mais daquele pai. Mas só que o DNA é dele, a formação é dele, e aí em determinado momento ele saiu de casa. Ele vai continuar sendo sempre o pai. Então o pai ele sempre vai ter a legitimidade de pai. Esse é um exemplo bobo, mas para caracterizar. O exemplo brasileiro também é dessa maneira. Nós tivemos aí grandes cisões. Se você vê a história do Grande Oriente do Brasil, teve cisão em cima de cisão dentro. Você teve o Grande Oriente dos Beneditinos, você teve o Grande Oriente brasiliano, né? Você tem a cisão de 1927 com a formação das grandes lojas estaduais, a partir da grande loja maçônica do estado de São Paulo. E ainda é muito mais controverso, porque a cisão de 1927, né, ela teve como catalisador justamente a discussão sobre o poder do Supremo Conselho do 33, que era unificado, né, ao poder da grande loja simbólica. Então você tinha o grão-mestre, que ele era chefe também dos graus superiores. E aí houve a discussão dentro da maçonaria brasileira, né, liderada por Mário Bering, sobre esse modelo, que era um modelo irregular frente ao modelo, né, da maçonaria mundial. Então aí você tem a cisão de 1927, aí você tem um problema ainda interessante, porque surge o Supremo Conselho de 33, só que você não tem loja suficiente para poder compor, né, para poder formar irmãos, né, desse Supremo Conselho. Então esse Supremo Conselho ele forma lojas, e essas lojas formam uma grande loja. Aí você também tem a cisão de 1973, com o surgimento da Comab, a partir da formação do Grande Oriente Paulista, né? E por último, em 2020, você tem a formação do GOSP. E existe uma grande discussão, né, que é capitaneada pelo Grande Oriente do Brasil, pela Comab e pela CMSB, né, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, sobre a regularidade e a irregularidade do golpe. Então, assim, é muito estranho para o maçom brasileiro, independente dessas potências, terem uma opinião sobre a maçonaria principal, isso que a gente vê por aqui, né, isso que eu tenho lido, né, e ignorar a sua própria história, né, as suas questões ligadas à regularidade, regularidade de origem, poder, soberania sobre determinada região maçônica, né, é cheio de confusão, é cheio de discussão técnica. E no final, ela é sempre temperada por uma questão política. Na verdade é isso.
É isso que é na verdade. Então, assim, eu acho importante, antes dos doutores, né, da maçonaria brasileira terem opinião sobre maçonaria Peace Hall, sobre PHA, sobre PHO, o que é regular, o que é irregular, é melhor ele investigar a sua própria história e ver que ela, na verdade, ela é composta de questões ligadas sobre a regularidade e irregularidade, as suas formações, as cisões, as inúmeras cisões que aconteceram dentro do seio da maçonaria brasileira, que talvez sejam até mais graves que dentro da maçonaria principal, né? E então é importante, né, antes de falar e ter a opinião, estudar verdadeiramente, né, e entender verdadeiramente e chegar a conclusões isentas com bases técnicas, não com bases políticas e não por opinião, como é, um, um mestre meu fala, né, quem não sabe inventa, né? Se ele ver esse vídeo ele vai saber essa frase, né? Quem não sabe inventa. E tá cheio de cara que inventa, né? Não sabe, então inventa. Nesse processo, né, de cisão, né, e da Grande Loja Nacional, ela quase deixou de existir se não fosse a figura do oitavo grão-mestre chamado William Dominic Matthews. William Dominic Matthews, ele foi considerado o primeiro capitão do Exército da União. Ele foi capitão, na verdade chegou a patente de tenente no Exército da União, portanto ele era membro dos exércitos, dos regimentos, ele fazia parte, né, dos regimentos negros, né, que foram criados, né, nos exércitos da União, e depois ele chegou à patente de capitão do exército, né? Então o personagem dele a história do personagem dele, aí eu recomendo, depois eu vou passar aqui um dos livros dele, um dos livros que fala sobre ele, um livro importantíssimo para o entendimento da maçonaria Peace Hall e também da Grande Loja Nacional e óbvio, né, da maçonaria Peace Hall. E ele foi, quando ele chegou à posição de oitavo mestre da Grande Loja Nacional e vendo a ameaça que ela estava enfrentando, né, frente à formação das grandes lojas independentes, ele consolidou o trabalho principalmente no sul. Ele consolidou o trabalho principalmente no sul, né, dos Estados Unidos, através da Grande Loja do Kansas, da Grande Loja do Kansas, que ele também chegou a ser um grão-mestre estadual à época e depois se tornou uma grande loja nacional, fundando, primeiro, né, ele reivindicou a autoridade sobre todo o território norte-americano da Grande Loja Nacional, como a grande potência à época, né, pré-cisão, pré-movimentos separatistas. No entendimento dele, a autoridade da maçonaria em território norte-americano era a partir da Grande Loja Nacional. Então, primeiro ele chamou, né, ele fez um grande chamamento a essas grandes lojas estaduais para que se reunissem novamente, né, sob a autoridade da Grande Loja Nacional. A partir do momento que houve essa recusa, ele as considerou como grandes lojas rebeldes e irregulares. E formou lojas nesses mesmos territórios separatistas para formar grandes lojas estaduais dentro do território, né, desses estados, né? Então, se existia, por exemplo, a Grande Loja do Texas, e essa Grande Loja do Texas ela no momento que ela recusou, eu estou exemplificando, né, para ilustrar, ela recusou, né, a voltar à autoridade da Grande Loja Nacional, ele simplesmente, né, o William Dominic Matthews, reuniu lojas que se mantiveram leais à Grande Loja Nacional, e a essas lojas, a partir de 3 lojas, formaram grandes lojas estaduais que acabaram se tornando uma grande loja estadual subordinada no estado do Texas, subordinada à grande loja nacional. Aí que vem mais uma vez a gente entender a história da maçonaria brasileira. O GOB passou por essa situação. A cisão do GOSP, né, fez com que foi feita a formação das lojas remanescentes, né, que ficaram, se mantiveram ligadas ao GOB, né, formaram um Grande Oriente Estadual, né, chamado GOB São Paulo.
né? E isso aconteceu também em território norte-americano. Essa é uma das argumentações, né, que alguns autores norte-americanos discutem sobre a autoridade da Grande Loja Nacional a sua irregularidade. Porque a partir do momento, olha só como a discussão é tecnicamente difícil, para que aquele que não sabe invente. A grande loja estadual, ela saía da autoridade da grande loja nacional. A grande loja nacional, ela uma vez esvaziado, né, uma vez saindo, né, sob sua autoridade, a grande loja nacional, ela voltava a ocupar aquele espaço que estava sob a autoridade dela. O GOB fez isso várias vezes. O gospel acho que é o caso mais recente, que está mais claro na mente de todo mundo. Na visão da maçonaria norte-americana, isso chama-se uma disputa sobre jurisdição. Porque se existe uma grande loja estadual, ela não tem um grande poder nacional, ela é subordinada. Então, na visão sobre as constituições norte-americanas, originalmente, sob a jurisprudência norte-americana, isso daí não era permitido. Um exemplo, a grande loja Priesthood da Louisiana, ela fazia parte, né, ela tinha reconhecimentos, melhor dizendo, de várias grandes lojas Priesthood Hall, PHA, né, no território norte-americano, e também grandes lojas estaduais no território norte-americano. Acontece que nos anos 2020, algo assim, a grande loja da Louisiana, ela simplesmente fundou duas ou três lojas fora do território do estado da Louisiana. E isso daí foi considerado uma invasão da jurisdição, uma invasão de território. A consequência disso, ela perdeu o reconhecimento da maioria das grandes lojas Priesthood Hall, independentes, PHA, e também de uma série de grandes lojas, perdeu o reconhecimento de uma série de grandes lojas, mainstream, ou grandes lojas dos brancos, justamente por essa questão do território. Então, assim, essa é a complexidade da maçonaria norte-americana. Se você transportar esse modelo do GOB, por exemplo, para a maçonaria norte-americana, o maçom médio ele vai estranhar isso. No entanto, várias grandes lojas estaduais, tanto Priesthood Hall como Mainstream, têm relações de reconhecimento com o GOB. Ou seja, a discussão é técnica ou a discussão é política? Eu acho que tem de ser mais uma discussão política. Então a gente precisa refletir sobre isso para que a gente não reproduza besteira, né? Então, muita gente tem reproduzido besteira, né? Tem estudado pouco e reproduzido besteira. Então, meus irmãos, em linhas gerais é isso, né? Que a gente pode estar falando sobre a história da maçonaria Priesthood Hall. De novo, isso é o resumo do resumo do resumo, é muito mais complexa, né? Então, a gente tem que considerar que a presença da grande loja nacional em território norte-americano, ela, apesar de não ser tão falada e tão conhecida, ela é significativa. Tem vários estados norte-americanos, vários estados norte-americanos, né? E sob a liderança do Thornton Montgomery, hoje a maçonaria Priesthood Hall, ela alcançou, por exemplo, as Filipinas, alcançou a Europa, alcançou a África, né? E aí, de novo, né, essa é uma outra parte da história, né? Eu recomendo de verdade para aqueles que não conhecem muito sobre a história, né, da maçonaria Priesthood Hall, não ficarem só circunscritos a sites, etc. E eventualmente tenham o domínio da língua inglesa. E eu recomendo 3 livros muito importantes para isso, né, para esse entendimento. Um é do irmão Matthew Brock, The History of the National Grand Lodge. Tem outro livro fantástico, chamado The National Grand Lodge and Priesthood Hall Freemasonry, The Untold Truth, The Autumn de Roundtree. E o último, e esse é um livro apaixonante que conta a história do capitão, né, o 8º grão-mestre
da Grande Loja Nacional, né, William Dominic Matthews, que é o The Lost Empire, Black Freemasonry in the Old West, de 1867 a 1906, do irmão James R. Morgan III. Esse irmão, James Morgan III, ele é membro da Grande Loja de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele é membro da PHLX, né, uma organização composta por irmãos da maçonaria principal PHA, que tem uma série de artigos e que versam bastante sobre o que é maçonaria legítima, o que não é legítima. E ele escreveu sobre a história do capitão William Dominic Matthews, e fala bastante sobre a Grande Loja Nacional, né? E a importância da Grande Loja Nacional. E em determinado momento ele não é que ele questiona a legitimidade das grandes lojas independentes da PHA, a qual ele é membro, né? Ele é membro de uma grande loja que é a PHA, mas ele pede que seja reconsiderada as divergências políticas entre PHA e PHO, né? Então, de certa maneira, ele atesta a legitimidade da Grande Loja Nacional, e por razões políticas essa legitimidade ela é contestada por irmãos da PHA. Meus irmãos e amigos, é isso. Espero que aproveitem esse vídeo, né? Inscrevam, né, no nosso canal, né? As dúvidas que eventualmente vocês tenham podem escrever, né? E é isso, né? E para encerrar, segundo Baruch Spinoza, né? Ele escrevia que aquele que quer impor legitimidade sem lógica é tirania. Então a gente precisa cultivar a arte da lógica e retórica para que a gente possa reivindicar um pouco da autoridade sobre o que se fala e o que se acha, né? Então eu recomendo muito isso, né? Então estudem, leiam, aprendam e depois opinem, para que não reproduzam besteira. Como eu aprendi por aí com outro maçom, um autor maçom que eu gosto demais de ler, o João Guilherme, que escreve sobre a maçonaria do York brilhantemente. Num dos livros dele, ele escreve que uma mentira que é repetida 1000 vezes, ela continua sendo uma mentira. Então, precisamos parar de reproduzir mentira, ok? Então, até a próxima. Um grande abraço.